Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Economia. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E no vídeo de hoje eu quero debater com vocês um papo que tem ficado cada vez mais aquecido na boca dos brasileiros, mas não só do Brasil, também nos Estados Unidos e em diversos outros locais do mundo, que é a importância e relevância da métrica PIB para a gente analisar e tomar então os dados para saber se um país está ou não crescendo. Para começar então o vídeo, eu gostaria de explicar para vocês então o que é o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, que a gente chama na sigla PIB, em inglês GDP. Basicamente o PIB ele serve para metrificar o quanto que um país está crescendo. Ele tenta fazer uma conta ali e somar para ver o que está acontecendo dentro daquela economia, de quanto de geração de valor que aquela economia está fazendo, para saber então se o país está ou não crescendo em termos econômicos. Uma das três fórmulas eu coloquei aqui para vocês. PIB é igual a C, que é igual ao consumo da população. Toda vez que eu compro alguma coisa, você compra alguma coisa, entra aqui dentro desse C. Aí tem o I de investment, ou investimento, que é quando as empresas decidem crescer, aumentar seu portfólio, aumentar qualquer coisa, entra aqui dentro desse investimento. Aqui no G é o government spending, ou governo em português, que é basicamente quando o governo decide então fazer alguma alocação para fazer o país crescer, alguma alocação estratégica, algum investimento estratégico, entra aqui no G. E aí a gente tem a subtração aqui de exportação menos importação. E aí para você entender isso aqui, que a gente chama de balança comercial, ela funciona da seguinte forma. Se você está importando mais do que o que você está exportando, você está comprando mais do que o que você está vendendo. Então se você compra mais, você está deficitário. Se você vende mais do que você compra, você está sobrando dinheiro, você está sobrando valor disso aqui, então você soma aqui nessa conta aqui para ver então quanto de resultado que isso vai dar no final do ano, no final do trimestre, e aí a gente vai calculando o PIB no trimestre a trimestre aí. E aí eu trouxe então um exemplo aqui para vocês, onde eu trouxe, vamos supor que o C seja 50, o I seja 30, o G seja 20, e aqui exportação seja 40, importação seja 10. Se a gente for fazer uma conta bem rápida disso aqui, 50 com 30 dá 80, mais 20 dá 100, 140, menos 10, 130, o resultado do PIB, então, deu 130, aquilo ali naquele trimestre, o ano, depende de quanto isso aqui está sendo calculado, então indicaria que o PIB daquele país, desse país hipotético aqui, teria crescido 130 em relação ao tempo anterior. Só que esse valor que eu estou aqui trazendo para vocês é um valor numérico, né? O valor numérico em si, ele não representa muita coisa. E ele não representa muita coisa justamente por conta desse problema aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, deixa eu só mostrar esse primeiro aqui. O ponto 1 é isso aqui tudo serve para servir o quanto que a economia do país está crescendo. Mas isso não quer dizer necessariamente que esse crescimento está indo para a mão, por exemplo, das pessoas pobres ou que está melhorando a vida dessas pessoas. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que o PIB em si, ele não fala nada a não ser se houve ou não um crescimento. Se eu for trazer isso para a minha perspectiva ou para a sua perspectiva, imagina agora que você está com R$500 na mão, no outro dia você está com 600. Você ficou melhor, mas o resto da sociedade não. Basicamente aqui é o que o PIB está trazendo para a gente. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. O segundo ponto disso aqui é justamente esse gráfico aqui. Quem é da área de matemática já entendeu basicamente onde eu vou chegar com esse gráfico, mas eu vou te explicar, vai com calma aí, você vai entender. Basicamente, o PIB de um país em termos percentuais, ele varia de uma função côncava aqui, que é essa função que ela é mais fechadinha aqui, que ela fica meio decrescente. Então, basicamente, no começo aqui, eu vou chamar a atenção, se eu for puxar um ponto aqui, ó, e for trazer ele lá para o gráfico e trazer aqui, ó, esse pouco investimento que eu fiz aqui resultou nesse valor, nessa variação gigantesca aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. Então, um pequeno intervalozinho, um pequeno dinheiro que eu coloco na economia gera muito resultado. Mas quando vai chegando aqui mais para cima, vocês percebam que se eu pegar essa mesma distância e jogar aqui, ó, mais ou menos assim, ela praticamente não vai ter crescido. Ela vai crescer só um tiquinho. Então, basicamente, o que quer dizer esse gráfico é o seguinte, que quanto mais dinheiro eu vou colocando nessa economia, quanto mais eu vou adicionando aqui desse PIB, menos representativo isso vai ficando, ou seja, menos aquele país vai crescendo. Ou seja, para ele continuar crescendo em termos percentuais, ele precisa crescer muito mais em termos numéricos para poder manter essa representatividade
é basicamente isso aqui que eu quero chamar a atenção nesse gráfico. Em suma, países que têm PIB menor, o PIB numérico menor, eles têm uma capacidade de crescer muito mais do que PIBs que têm um valor numérico maior. Os maiores que a gente tem hoje em dia são Estados Unidos em primeiro lugar e China em segundo lugar. Para esses países continuarem crescendo 3, 4, 5%, eles têm que colocar muito mais dinheiro, fazer esse número aqui, ó, esse resultado aqui crescer muito mais para poder ser de alguma forma relevante. E aí eu gostaria então de chamar a atenção aqui para vocês para dois grandes problemas que isso aqui gera, né? O primeiro problema, que eu coloquei aqui embaixo, é com relação aos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, como eles são um país que exportam dólares, eles não podem ter uma balança comercial positiva. Por quê? Porque isso significaria que eles estariam tirando dólares do sistema. Eles estariam trazendo dólares de volta para os Estados Unidos, o que é ruim. Então, essa balança comercial deles aqui tem que estar sempre negativa para eles estar sempre exportando dólares para o mundo. Ou seja, esse resultado aqui, se o governo não botar nada, as empresas não botarem nada e a galera não consumir, o PIB vai vir negativo. Então, eles precisam crescer muito mais no consumo, muito mais nos investimentos e muito mais no governo do que outros países. Eles precisam ter isso aqui muito maior, uma alocação muito maior, para poder, então, manter o mesmo crescimento de outros países. E isso é um ponto relevante para quem possui a moeda, a reserva cambial que a gente utiliza. O segundo problema que eu quero chamar a atenção aqui, que eu coloquei para o Brasil, mas não é só no Brasil, isso é de vários locais do mundo. A Europa está passando por isso, os Estados Unidos estão passando por isso, e a gente vai poder ver isso em gráficos. Basicamente é o seguinte, é que a gente está criando uma alta dependência do governo. E qual é o problema da gente depender muito do governo? Não tem nada de errado, é esquerdista, direito, não é isso. O problema é o seguinte, é que para o governo ganhar dinheiro, ele primeiro precisa ou taxar ou gerar uma dívida. Quando ele está taxando, ele está tirando o dinheiro daqui do C e fazendo alocação aqui no G. Ou seja, ele está tirando o poder de consumo, eu paro de poder consumir para o governo poder fazer essa alocação. E, em geral, o governo faz uma alocação muito pior do que se eu desse para as pessoas consumir. Não é necessariamente verdade sempre, mas a grandíssima maioria das vezes, se eu deixar simplesmente o dinheiro com a população, ela vai consumindo, normalmente as pessoas tendem a consumir muito mais, inclusive todo o nosso ambiente aqui de investimento é para tentar reduzir o consumo, para você focar nos investimentos pessoais, mas aí a gente entra isso em outro tipo de vídeo. O ponto é, as pessoas consomem muito e aí elas usam desse dinheiro, movimenta bastante a economia e isso faz gerar mais empregos e tudo mais. Quando o governo tira a partir da taxação e faz essa alocação, em geral, o resultado econômico disso é inferior do que eu simplesmente tivesse deixado aqui na mão da população para a população consumir. Se ela não fizer a partir disso, ela fizer a partir de dívidas, a dívida nada mais é do que eu tirando um recurso do futuro e trazendo a valor presente. É um bem que vai ser ainda produzido que eu estou trazendo, porque o dinheiro ele não existe, o dinheiro ele precifica, ele tenta calcular a estimativa do valor que algo tem. Então, o valor daquilo no futuro, um valor de um bem no futuro trazido a valor presente é a dívida, e essa dívida entra aqui no balanço e é basicamente isso que a maioria dos governos fazem. E aí vocês podem ver, por exemplo, no caso do Brasil, a dívida PIB do Brasil está mais ou menos ali na casa de 80%. Ou seja, de tudo que a gente produz num ano, 80% a gente está devendo aqui por conta do governo. Lá nos Estados Unidos, isso passa da casa dos 130%. Na China não é diferente, em outros vários países não é diferente. Essa dívida já chega na casa de quase 100 trilhões de dólares. Ou seja, a gente já adiantou praticamente uma vez o PIB mundial, tudo que a gente produz no mundo a gente adiantou para a gente consumir no valor presente. Isso gera outros grandes problemas que eu vou explicar melhor lá no Instagram, mas o ponto é, gera problema. E aí a gente tem essa dependência aqui do governo, porque senão a economia não vai mover. E é cada vez que a gente gera essa dependência do governo, a gente acaba afetando os investimentos. Porque as empresas privadas não conseguem competir pau a pau com o governo. O governo tem dinheiro infinito, é só taxar e gerar dívida. As empresas elas precisam gerar resultados para ter dinheiro para poder investir. Então, isso gera um problema, porque a gente acaba não tendo a mesma performance do que o C, o governo tira dinheiro e não gera o mesmo resultado se tivesse deixado o dinheiro, e ainda acaba destruindo os investimentos que as empresas podem fazer. E, claro, não quer dizer que as empresas sejam perfeitas nem nada do gênero. Há também o cenário que as empresas não querem fazer esse investimento porque acham que é muito arriscado. O governo, como o risco dele, eu acabei de mencionar para vocês, é muito inferior. Eles fazem esses investimentos. Então, existem os dois cenários, mas, em geral,
o que acontece é que o governo acaba destruindo esses dois aqui e isso acaba impactando muito o PIB negativamente. Então, toda vez que vocês forem analisar o resultado de um PIB, seja Brasil, Estados Unidos, Europa, não importa, vocês têm que olhar de onde está vindo esse crescimento. Se é a população que está consumindo mais, se é as empresas que estão mais confiantes em investindo mais, se é uma balança comercial, a gente está exportando muito commodities, alguma coisa assim do gênero, que está trazendo um resultado muito positivo, ou se é o governo que está fazendo essa alocação. Em geral, desses todos, o pior de todos é o governo, e o segundo pior, eu diria que é a balança comercial, porque pode estar vendendo muito agora, no próximo ano não, e aí isso acaba afetando, trazendo muita volatilidade para o PIB de um país. Mas lembro, o PIB do país não precifica ou não traz o resultado se a economia para a população está melhorando, ela só olha o total para ver se está aumentando. E se a gente quiser ver para a população, a gente teria que fazer um estudo de caso específico para cada nível da população mais pobre, a classe média, a classe rica, para ver onde que esse dinheiro está indo e com quem que ele está fincando. Em geral, é com a classe mais rica e acaba não trazendo tantos ganhos para a classe mais pobre. Pois bem, pessoal, esse foi o nosso papo de economia do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de me deixar saber, deixando aquele seu like aqui embaixo e também se inscrevendo no canal. A gente está com aquela meta de bater 2.000 inscritos até o final desse ano e eu conto muito com a sua ajuda para chegar lá. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e aguardo vocês no próximo vídeo.